Vamos analisar agora o código-fonte da tela Sintegra Grid. Tá? Eu já estou aqui com o projeto Sintegra aberto. Tá? Eu vou aqui então no pacote com.t2tirp.sintegra.cliente. Eu tenho aqui a classe Sintegra Grid. Bom, nesta janela, nesta tela, eu tenho aqui 3 combo box, tá? Lembrando que esses combo box não são componentes do OpenSwing, tá? São componentes do Swing mesmo, ok? Eu tenho aqui 2 date controls. Esses componentes já são componentes do OpenSwing. No caso, esses date controls serão utilizados para que o usuário informe o período, no caso a data inicial e a data final, tá? E aqui nós temos um botão, que é um JButton, tá? Também não é um componente do OpenSwing, ele é um componente do Swing, é um JButton. Vamos aqui então analisar o código-fonte dessa classe. Eu tenho aqui o construtor, tá? Esse construtor, ele recebe como parâmetro o controller dele, tá? Que é a classe SintegraController, que também está aqui no pacote com.t2tirp.sintegra.cliente. Então eu tenho aqui a classe SintegraController, ok? Eu tenho aqui a chamada ao método initComponents, que é uma chamada que o próprio NetBeans cria, né? Ele vai instanciar os objetos da minha tela. Aqui eu defino o controller, tá? Então aqui em cima eu tenho a criação do objeto controller da classe SintegraController. Eu vou instanciar esse objeto aqui no construtor, tá? Então eu vou associá-lo aqui ao controller que foi passado como parâmetro do construtor da tela, tá? E logo depois eu chamo aqui o método define_itens_combos, tá? Nesse método eu vou definir os itens que serão mostrados nos combo box aqui da janela, tá? Então eu tenho o combo box código do convênio, natureza das informações e finalidade do arquivo. Bom, aonde você encontra essas informações que foram adicionadas a esses combos? Eu vou acessar aqui novamente o manual de orientação, tá, do convênio 57/95. Vou pesquisar aqui por registro tipo 10. Tá? No registro tipo 10, nós temos essas informações, que é o código da identificação do convênio, o código da identificação da natureza das operações informadas e o código da finalidade do arquivo magnético. Tá? E logo aqui abaixo eu tenho o item observações, o item 9.1. Onde nós temos aqui a tabela para preenchimento do campo 10, tá? Que é o código da identificação do convênio. Então, quais são os possíveis valores? Para o código 1, é a estrutura conforme convênio ICMS 57/95 na versão estabelecida pelo convênio ICMS 31/99 e com as alterações promovidas até o convênio ICMS 3002. Então, se nós viermos aqui no código-fonte, nós temos essa informação aqui, ó. O terceiro item que nós estamos incluindo neste combo é o item 1, tá? Que é referente a esse item, a esse código, né? A essa tabela de código de identificação da estrutura. Ok? No caso, o item 2 é o convênio 57/95, com as alterações promovidas pelo convênio 142.02, tá? Que é o item 2 aqui do combo box código do Sintegra. O terceiro item é a estrutura, né, do ICMS 5795 com as alterações promovidas pelo ICMS 7603. No caso, é o primeiro item aqui, cujo código é 3. Ele é o primeiro item aqui que é inserido no meu combo box código Sintegra. Ok? No combo box natureza Sintegra,
nós temos aqui a tabela do campo 11. Tá? O campo 11 é o campo de código de identificação da natureza das operações informadas. E aqui você encontra as possíveis naturezas que podem ser informadas. Então, primeiro eu incluí aqui o código 3, que é a totalidade das operações do informante. Tá? Logo depois eu incluí o código 2, que é interestaduais, operações com ou sem substituição tributária. E logo depois o código 1, tá? Que são as operações interestaduais, somente operações sujeitas ao regime de substituição tributária. E logo depois eu tenho uma tabela com as possíveis finalidades do arquivo Sintegra. Tá? No caso aqui é o campo de número 12 do registro tipo 10. Tá? Então o código 1 é a finalidade normal. Tá? O código 2 é a finalidade retificação total do arquivo. Tá? O código 3 é a retificação aditiva do arquivo. E o código 5 é o desfazimento. Tá? Então, essas informações foram retiradas aqui do manual de integração, aliás, manual do convênio 57, manual de orientação, né, do convênio 57/95. Ok? Caso haja mais alguma alteração nesse manual, tá, elas devem ser inseridas aqui. Ok? Bom, logo depois eu tenho aqui o método valida período. Tá? Esse método ele é chamado quando? Ele vai ser chamado quando nós clicarmos aqui no botão gera arquivo. Nesse botão gera arquivo foi criado aqui um evento, tá? O evento Action Performance. Então, ao clicar no botão gera arquivo, ele chama o método valida período. Nesse método valida período, o que é feito? Eu pego o valor, né, a data que o usuário informou no objeto data inicial, tá? No campo data inicial, que é esse date control aqui. Tá? Nós estamos vendo aqui, podemos verificar aqui na aba inspetor, que nós temos aqui o date control 1. Ok? Aqui na verdade nós não estamos buscando ainda a data que foi incluída lá no date control. Tá? Aqui nós estamos apenas criando um objeto chamado data inicial da classe calendar e instanciando o mesmo. Aqui nós fazemos a mesma coisa, só que nós criamos o objeto data final. Logo depois que eu vou setar os valores desses objetos. No caso, o data inicial, eu vou setar aqui a data dele, utilizando-se do método setTime, para a data informada no date control 1, tá? Que é esse date control 1 aqui, que representa a data inicial. Logo depois, eu seto a data do objeto data final, buscando a data informada pelo usuário no date control 2. Ok? E faço uma comparação. Eu verifico se a data final ela é anterior, aliás. Exatamente. Eu verifico se a data final ela é anterior à data inicial. Ok? Se a data inicial, aliás, se a data final for anterior à data final inicial, eu emito aqui uma mensagem para o usuário. A data inicial é posterior à data final. Ok? É uma verificação bem simples. Tá? O correto aqui seria incluir outra verificação. No caso, por exemplo, se o usuário não informar as datas, teria que também emitir uma mensagem de erro aí para o usuário, né? Uma informação para que ele precisa informar as duas datas. Tá? Isso aí também vai ficar como um to-do. Ok? Bom, caso passe pela validação da data, é chamado aqui então o método confirma. E o que é feito nesse método confirma? Bom, primeiro é criado aqui um objeto da classe JFileChooser, tá? Onde o usuário, né, vai abrir uma janela para o usuário para que o mesmo escolha o local de gravação do arquivo. Tá? Após escolhido o arquivo, eu vou buscar as informações que foram selecionadas aqui nos combos, tá? Dessas informações do Sintegra. Então eu busco qual foi o código do convênio selecionado, a natureza da informação selecionada e a finalidade do arquivo selecionado.
tá? De posse dessas informações, eu vou criar aqui, aliás, eu vou chamar aqui, né, o método gera arquivo se integra, tá? Lá do controller. Esse gera arquivo se integra, ele recebe alguns parâmetros. Os parâmetros são os seguintes: é a data inicial, tá? No caso, a data inicial está sendo representada pelo objeto dateControl1, a data final está sendo representada pelo objeto dateControl2. Eu tenho que informar o arquivo, né, que será salvo. Eu informo também como parâmetro o código do convênio, a natureza da informação e a finalidade do arquivo. Ok? Bom, o restante do código que nós estamos visualizando aqui para esta tela se integra grid, ela é o código que o NetBeans cria automaticamente. Ok? Bom, então esse é o código fonte da tela se integra grid. Vamos aqui agora visualizar o código fonte do controller, né, do se integra controller. Bom, eu tenho aqui o construtor, tá? Onde nesse construtor eu defino a ação que será executada lá no lado do servidor. No caso é a ação NFE Grid Action, tá? Então isso significa que aqui no lado do servidor eu tenho aqui no pacote com.t2tirp.nfe.servidor eu tenho a classe NFE Grid Action, tá? Onde aqui no método getRequestName eu tenho a definição dessa ação, que é a NFE Grid Action. Ok? Logo depois eu instancio aqui o objeto se integra grid, tá? Criando uma nova tela, né? E passando como parâmetro esse controller. E logo depois adiciono essa minha tela, que é de geração do se integra, ao MDFrame, tá? Que é a aplicação principal. Bom, eu tenho aqui nessa classe o método gera arquivo se integra, como nós já vimos é chamado lá por este botão aqui, gera se integra, aliás, gera arquivo, né? Então aqui nós chamamos o método, tá? Esse método ele realiza o seguinte procedimento. Primeiro nós criamos uma lista com as NFE cabeçalho VO, tá? Então nós criamos essa lista de NFE e chamamos aqui o método getNFEPeríodo, tá? E esse método recebe como parâmetro a data de início e a data de fim. Esse método, que também está aqui dentro da classe se integra controller, ele realiza o seguinte procedimento. Primeiro nós criamos aqui os parâmetros da grid, tá? Logo depois nós criamos um hash map, né, um map com um filtro, tá? Nesse filtro nós iremos incluir duas cláusulas where, que é a cláusula que vai realizar um filtro no atributo data de emissão. Ele terá que ser maior ou igual à data de início, e o mesmo atributo ele terá que ser também menor ou igual à data de fim, tá? Então esse é o filtro que nós estamos criando para buscar os dados da NFE, ok? Logo depois eu incluo esses filtros aqui dentro do meu hash map, né, do meu map filtered columns, tá? Que representa os filtros das colunas lá que o OpenSwing vai realizar, tá? Eu pego esses parâmetros da grid e através do método getOtherGridParams eu incluo dentro desses parâmetros um outro parâmetro, tá? Que é o parâmetro ação, e o valor desse parâmetro é constantes.load, tá? Isso significa que nós estamos executando no momento uma ação de load. Logo depois eu vou realizar o seguinte procedimento. Eu vou utilizar do método getData da classe clientUtils, informando a ação do servidor, que no caso é o NFE Grid Action, e os parâmetros da minha grid. Ok? Bom, ao realizar esse procedimento, será chamado aqui no lado do servidor a classe NFE Grid Action, tá? Que vai ser executado aqui então o método execute command.
Ao executar esse método execute command, ele vai buscar os parâmetros que foram informados, né, os parâmetros da grid, e vai buscar aqui também em outros parâmetros da grid a ação a ser executada. Tá? Então nós buscamos aqui o parâmetro ação. Ele vai identificar que é uma ação de load, tá? Já que nós incluímos o parâmetro ação como ação de load, e vai executar então o método load. Aqui no método load, nós iremos buscar todas as NFS, tá? Que foram emitidas lá no filtro que nós incluímos. Tá? Então o filtro ele vai buscar, aliás, ele vai filtrar as NFS que foram emitidas entre a data inicial e a data final. Tá? E no caso vai incluir as NFS que foram emitidas na data inicial e também na data final. De posse dessas informações, ele vai retornar os dados lá para o lado do cliente. Okay? Então, novamente aqui no Sintegra Controller, nós verificamos se a resposta lá do servidor, né, se o response lá do servidor não é um erro. Tá? Ou seja, se não ocorreu nenhum erro lá durante a execução do método que foi chamado pelo getData. Okay? Caso não tenha ocorrido nenhum erro, eu vou retornar um VO-list-response. Tá? Aliás, eu vou realizar aqui um cast de VO-list-response do response. Ok? Para quê? Para que eu retorne uma lista, tá? No caso, esse método do getRows, aqui do VO-list-response, ele retorna para a gente uma lista. Tá? E nesse caso, é uma lista de NFE cabeçalho VO. Ok? Caso ocorra algum erro lá no servidor na hora de executar, na hora de buscar as NFS do período, ele vai emitir aqui uma mensagem para o usuário. Erro ao buscar os dados da NFE. Ok? Bom, então esse é o procedimento que foi criado, né, o código-fonte que foi criado para buscar as NFS do período. Ok? Voltando aqui no método geraRquivo Sintegra, nós então, ao continuar aqui, nós verificamos se essa lista de NFE é diferente de nulo. Tá? Se for diferente de nulo, nós criamos aqui um objeto empresa, onde nós buscamos esse objeto aqui através do método getContainer lá da classe container. Tá? Logo depois nós instanciamos um objeto da classe Sintegra. E nós chamamos dessa classe Sintegra o método geraRquivos Sintegra. Ok? Nós iremos ver com mais detalhes posteriormente o código-fonte que foi desenvolvido nessa classe. Ok? Então, logo depois de chamar esse método, nós passamos aqui como parâmetro a data de início, a data de fim, a empresa, a lista de NFS, o arquivo, né? O arquivo que será salvo, o convênio, no caso é o código do convênio, o código da natureza da operação e o código da finalidade do arquivo. Caso ocorra tudo bem na geração do arquivo, é emitido aqui a mensagem para o usuário com a localização do arquivo que foi salvo. Caso contrário, caso ocorra algum erro na geração do arquivo, é emitido uma mensagem de erro para o usuário. Erro ao gerar o arquivo Sintegra. Ok? Bom, então dessa forma é finalizada a execução da geração do arquivo Sintegra. Tá? Então nós vimos como foi desenvolvido o código-fonte da tela Sintegra Grid. Tá? No próximo vídeo nós iremos ver como foi desenvolvido aqui a geração do arquivo do Sintegra, tá? Que está aqui dentro da classe geraSintegra.